Nós queríamos patrocínio. Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária desse dia 29 de abril de 2024, às 16 horas. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da ata número 12 de 2024, da sessão ordinária do dia 22 de abril de 2024. Ata 12 de 2024, aos 22 dias do mês de abril de 2024, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária. O senhor presidente deu por aberta a presente sessão, com a presença dos vereadores Alexandre Borcati, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Geiso Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Paulo, Paulo Renato Peter Júnior, Wendel Carpes e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Valdomiro de Souza, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Paulo Renato Peter Júnior, primeiro secretário. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 11 de 2024, da sessão ordinária do dia 15 de abril de 2024, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Indicação número 14, subscrita pelo vereador Fábio Doleski Krause, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Indicação número 15, subscrita pelos vereadores Fábio Doleski Krause, Geiso Messias Tim, Jacques Emerson Leal Carvalho, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Indicações números 16 e 17 de 2024, subscritas pelo vereador Fábio Doleski Krause, as quais, após lidas, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. No grande expediente, nenhum vereador fez uso da tribuna. Em continuidade, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos projetos de lei das mensagens número 15, 16 e 17 de 2024, oriundos do Executivo, os quais, após lidos, foram encaminhados às comissões permanentes para os devidos pareceres. O vereador Fábio fez uso do espaço das explicações pessoais e, como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de abril de 2024, às 16 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 22 de abril de 2024. Valdomiro de Souza, presidente. Paulo Renato Peter Júnior, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Essa ata foi aprovada por unanimidade. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 18 de 2024, subscrita pelo vereador Jack Emerson Leal Carvalho e Fábio Doleski Krause e Geiso Messias Tim. Indicação número 18 de 2024. Ementa dispõe sobre o pedido ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente para instalação de cobertura. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores que subscrevem esta requerem ao Poder Executivo Municipal de Turuçu, através da Secretaria competente, que seja avaliada a possibilidade de instalação de uma cobertura no pátio da Escola Doutor Urbano Garcia, ligando o refeitório até a sala, extensão da cobertura já existente até a sala das séries iniciais. Justificativa. Justificamos o presente pedido, tendo em vista que, em recente visita à escola, foi nos relatado por toda a comunidade escolar que, em dias de chuva, os alunos acabam se molhando por falta de cobertura no acesso às salas. Pela atenção ao importante tema e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, em 25 de abril de 2024. Fábio Doleski Krause, vereador do MDB. Geiso Messias Tim, vereador do MDB. Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador do PSDB. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, só discutir a nível de reforçar
reiterar que essa proposição de indicação já foi feita ano passado, numa visita que eu e o vereador Geison e o vereador Mano fizemos à Escola Doutor Urbano Garcia, e naquela visita foi nos pedido não só pelos alunos, como pelos professores, também pelos funcionários que trabalham na escola, da importância de ter uma cobertura que ligue daquele espaço que já tem uma cobertura até as séries iniciais e também uma cobertura até o refeitório. Haja vista, hoje até um dia bem específico para a gente tratar desse assunto e também da importância que é um investimento nesse segmento de cobertura. Haja vista que existem, né, doenças que a gente, né, pega resfriado, bronquite, por aí vai, e hoje mesmo eu até gostaria de, se vocês puderem fazer uma análise, quantos alunos faltaram hoje, não foram à escola. Eu não mandei a minha filha, está com bronquite, não mandei, né, mas quantos alunos deixaram de ir à aula hoje justamente porque acabam se molhando. Eu acho que é interessante, oportuna a discussão. A gente já tentou ano passado, sem êxito, e a gente já disse aqui, a gente vai pela assistência e continuamos brigando, que é um investimento que realmente vai ter um retorno para os nossos alunos, para as nossas crianças, o quanto é importante que o Executivo, Secretaria de Educação, a pleite recursos para fazer essa benfeitoria dentro da escola. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. O vereador Paulo Peter Júnior fará uso da tribuna. Vereador Fábio, ou Paulo. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste, meu boa tarde a todos. Acho que o tema que me traz à tribuna não é novidade. Nós tivemos um problema muito sério com a nossa energia elétrica aí no final de semana. A gente fica contente quando a CE pega e vem fazer reforço de rede, trocar postes, enfim, melhorar a rede. O que não se aceita é o seguinte: na sexta-feira, até compartilhei na minha página do Facebook que ia faltar a luz. De fato, aí o pessoal da CE foi lá e fez o serviço, só que ali em casa, com manobras da CE Equatorial, nós, depois de sexta-feira, no sábado, às 7 horas da noite, botou luz lá em casa, na casa do vereador Nenê, 10h30 da noite ontem. Nenê, 11 horas da noite, na casa do vereador Geis, não voltou ainda. E não tem nem previsão, né, Geis? Eu digo para vocês assim, ó, é um cúmulo. A gente bate tanto em cima, vai, conversa, vai em reuniões. A gente se preocupa principalmente na safra do fumo. Imagina se fosse uma safra de fumo. Gente, pelo amor de Deus, cara, nós temos no inverno e não está dando resultado. Tá daí para pior. A gente, sei lá, não tem nem o que falar. E tu pergunta, tu tenta recorrer a alguém, ninguém dá jeito. Ontem à noite, acho que o Nenê, o Fábio e o Geis acompanharam lá, a equipe da SEC estava lá, o Claudio de novo, que pegou e batalhou bastante lá para retornar a luz, né? Mas só que vocês tiverem a infelicidade do transformador queimar, tem outro lá na São João também, né? Só que assim, a gente pensa assim, como, né? Se é tudo tão fácil, não é difícil de fazer, só que eles fazem de uma formiguinha, eles fazem um elefante, sempre para complicar, nunca para melhorar, né? Esperamos dias melhores a vir, mas eu só queria deixar aqui, pensei, vou usar a tribuna hoje para registrar minha indignação com essa Equatorial mesmo, né? Que a gente conversa com superintendentes, né? E simplesmente ninguém sabe de nada. Tu conversa se tem alguém que... A gente tem protocolo no CEL WhatsApp ali, ou no 27307, aquele, todo mundo. Mas, cara, a informação se perde. Onde é que fica isso? Algum lugar tem que estar. Algum lugar está se terminando isso. Me cede uma partezinha, vereador. À vontade, vereador Fábio. Eu acho que é importante também, oportuno, essa sua colocação na tribuna, só relatar assim o quanto este mandato, né? Este mandato vem sendo
sacrifício até para o legislativo, né? Porque eu canso de dizer aqui, primeira coisa, o cidadão tem o seu direito, ele cobra do vereador e a gente sempre procura dar a resposta o mais rápido possível. Todos aqui, acho que se debruçam em cima desse tema, né? Por quantas vezes a gente já teve em meio de campo ajudando e cavando buraco, ajudando o pessoal. Mas nesse ponto, vereador Júnior, que nem ontem mesmo, só para você ter uma ideia, até para ficar uma coisa bem clara, esse poste que deu problema ontem lá na propriedade do seu Isair, para se ter uma ideia, esse poste foi trocado. Tá? E o que deu o problema? Não apertar o suficiente a travessa em cima, né? Que já tinha acontecido também aqui para baixo, para o lado do Fetter, a mesma coisa um tempo atrás. Vem, troca o poste, não dá um aperto o suficiente e depois o problema volta a surgir. E nesse caso, o vereador Júnior, de ontem, nós ficamos lá até... Eu cheguei em casa, acho que era 11 horas da noite. Para se ter uma ideia, o vereador Júnior, ontem, de todos os pedidos que foram feitos, né, pelo sistema, ali, por mensagem, não ia vir. Sabe o que aconteceu? Só para ver o quanto é curioso. O senhor Márcio Groth viu que tinha uma equipe lá na BR, lá no posto Correntes, por lá, e ele foi ligeiro e atacou essa equipe. E, cara, eu vou dizer bem sincero, assim, essa equipe, ontem, eu até, no grupo que nós temos, eu até fiz questão de mencionar a equipe. Se todos fossem, né, o presidente estava lá conosco ontem, se todas as equipes fossem perto do que a que foi ontem, é fenomenal a equipe que veio. Os caras ficaram 2 horas, eu acredito, né, presidente, em cima do poste, né, mexendo na rede, emendando fio, não é fácil esse tipo de trabalho, não é fácil. Agora, para se ter uma ideia, o quanto é difícil, porque se porventura o Márcio não tivesse visualizado e ter tomado a atitude de ir lá, falar para o pessoal, e o pessoal veio, não ia ser feito. Aquele pessoal ia continuar sem luz hoje, né? E esse chefe da equipe que foi ontem lá, o senhor Carlos, que na verdade ele faz Arroio Grande e Jaguarão, ele nem veio para essa região, né? E a gente conversou com ele, pegamos até o contato dele ali para amanhã depois, né, ser de utilidade para nós. Mas o quanto é delicada essa situação, porque se não tivesse feito isso, aquela equipe ia ter ido embora. Graças a Deus o Márcio teve a habilidade rápido de ir lá e chamar eles, e eles prontamente viram, né, que se tratava aí de mais de 50 famílias, mais de 50 produtores, né, que estavam sem luz. E eles tocaram, aquilo era o quê? 5h30 da tarde, né, presidente? Das 5h30 da tarde até as 11 da noite. E nós acompanhando ali sem parar. Então, quer dizer, existem os profissionais bons, existe. E quando isso acontece, a gente tem que ter a humildade de reconhecer e parabenizar, né? Porque senão a gente não vai ver uma luz no fim do túnel. Então, assim, o que não presta, a gente também tem que mencionar justamente para a empresa descartar, né? Então, esses detalhes a gente tem que noticiar, dar publicidade, que existem profissionais bons. Existe esse caso da equipe que veio, que fez o problema, que é noutra região, mas também vieram para trocar e fizeram a bobagem, mas existe também os profissionais que nem esse que eu estou citando, né? Então, quanto esse tema é complexo, e nós, como vereador, como porta-voz da comunidade, nós somos os primeiros a receber a ligação, de estar correndo atrás, de ir lá ver a situação. Olha o quanto... acho que todos nós aqui temos corrido durante todo esse mandato, o quanto está sendo difícil para um vereador exercer um mandato de legislativo, de fiscalizar o executivo, de propor modificações em leis, e a gente está passando quase todo o período do nosso mandato debruçado em cima, basicamente em cima de um tema de uma empresa que presta um serviço pago e a gente tem que ir lá, né? E a gente está fazendo, né? A gente está correspondendo à altura. Obviamente, a gente ouve algumas coisas, às vezes as pessoas têm exaltado, que nem ontem mesmo tivemos um probleminha lá, que o pessoal ficou meio, um cidadão chegou meio exaltado, mas isso faz parte, né? A gente tem que ter discernimento e consciência para resolver os problemas. Estamos com um problema seríssimo lá no posto de saúde da São José, né?
aquele transformador queimado, uma hora vem caminhão, outra hora não vem caminhão. De um lado do posto de saúde, o poste propenso a cair a qualquer momento, do outro lado a mesma coisa. Eu até citei hoje no grupo, eu digo, eu não consigo entender o gerenciamento disso, porque já que está sem luz, poderiam aproveitar já então e substituir aqueles 2 postes, né? Porque aí tu já mata 2 coelhos de uma paulada só, mas não tem organização. É lamentável, vereador. Sim. Obrigado pela parte. Não, é bem por aí, ó, Fábio. Não, ontem à noite, até o pessoal, a gente entende a preocupação que ali naquela manobra que fizeram ali no Gelling, para o alto lá ter luz, né? Aí o pessoal bateu ali na frente de casa, de frente o senhor o Erico Racho lá, é a chave e faca. Ele disse, ó, só cuida lá para o cara não tomar um choque lá que vai morrer, pendurar lá na rede alta. Não, beleza, fiquemos lá. No que eu pude ajudar, eu tentei ajudar. Gostaria de ter ajudado mais ontem, mas ontem eu não estava muito legal, não. Mas assim, eu conversei com também o chefe da equipe, o Carlos, né? É um cara muito gente boa. Ele mesmo chegou e disse, ó, se fosse por mim, nós já ia resolver muito mais problema. O problema é que é só eu na equipe. A minha equipe, os outros 2, ninguém não querem. É que nem tu disse, tem os bons e tem os ruins, né? Mas... Só para complementar, sabe por que ele é bom? Trabalhou 20 anos na Serra. Tá respondido, né? Não, aí eu só queria assim, demonstrar a minha indignação, assim como o pessoal lá para fora também tá, não só do Turuçu, acho que de tudo que é lugar, né? Porque assim a Equatorial está deixando muito, mas muito a desejar, né? Eu só peço encarecidamente que, se tiver alguém da Equatorial olhando, que comece a olhar com outros olhos essa função da luz, né? Porque tá triste, gente. Tá bem? Obrigado, pessoal. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 11 de 2024, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 11 de 2024, Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista, conforme o artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-la constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 4 de abril de 2024. Alexandre Borcati, presidente. Geison Messias Tim, relator. João Pedro Bervold, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 11 de 2024. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista, conforme o artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 4 de abril de 2024. Paulo Renato Peter Júnior, presidente. Fábio Doleski Krause, relator. Jax Emerson Carvalho, secretário. Coloca a discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Como os pareceres favorável e aprovado, coloco em discussão e em votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do artigo, de artigo por artigo. Artigo 1º. O artigo 1º,
fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público de um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Habitação. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. O prazo de contratação do referido cargo será vezes renováveis por igual período, podendo ser reincindido a qualquer tempo em razão do retorno do servidor efetivo ao cargo. Em discussão. Senhor presidente, não só discutir, como eu também gostaria, nesse artigo 2º, propor uma emenda modificativa que a gente possa baixar esse prazo de 6 prorrogáveis por mais 6 para 3 prorrogáveis por mais 3, e justifico. Primeiro, senhor presidente, esse é um projeto que eu já tinha pedido vistas, porque se trata, primeiro, de uma contratação, e nós estávamos em período de provas de concurso público. Segundo, também se trata de um contrato para possivelmente, supostamente, substituir um servidor que virá a concorrer, né? Isso não é nenhuma novidade para nós no município, em ano eleitoral, servidores que pedem licença para concorrer. O que pega, senhor presidente? O que pega? Primeiro, lá no nosso regime jurídico, na 386, artigo 110 diz o seguinte, que trata na seção 4, trata da licença para concorrer a cargo eletivo. Artigo 110. Diz o seguinte, salvo disposição diversa em lei federal, o servidor ocupante de cargo efetivo fará jus à licença remunerada, com vencimentos integrais, a partir do registro da sua candidatura a cargo eletivo perante a Justiça Eleitoral, até o dia seguinte do pleito. Parágrafo único. O servidor candidato a cargo efetivo no próprio município que exercer cargo ou função de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será exonerado a partir do dia de imediato do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o dia seguinte ao pleito. Portanto, senhor presidente, se nós aprovarmos um contrato de 6 prorrogável por mais 6, nós vamos implicar em 2 problemas. Primeiro, se for por um ano, ultrapassa o mandato da gestão. Já começa errado por aí, né? Nós estamos em praticamente maio, né? Então vocês analisem bem, já ultrapassa o prazo. E segundo, o servidor que pede a licença, ele obrigatoriamente volta à sua função um dia após o pleito. Então não se vê necessidade de contratar 6 prorrogável por mais 6, né? Então, assim, eu peço encarecidamente a contribuição dos colegas que a gente aprove uma emenda de 3 por mais 3. Existem inúmeros problemas em relação a isso, porque nós estamos falando também em relação até ao próprio processo seletivo simplificado, que foi feito para outro projeto de lei aqui aprovado em regime de urgência e que o processo seletivo já foi efetuado. Então, quer dizer, como é que fica este caso? Vai ter que ser feito um novo processo seletivo ou vão usar o segundo colocado daquele processo seletivo? Então, existem inúmeros problemas nessa questão, né? Então, eu acho oportuno que a gente avalie isso com calma e dentro dos 3 prorrogável por mais 3, fica dentro do ano. Então, quer dizer, não vejo lógica nenhuma em tu contratar para um ano, sendo que estamos em um último ano de um mandato. Peço encarecidamente eu peço que o presidente aí dê uma pausa de 5 minutos para nós conversar com o nosso jurídico. Pode ser? Perfeito? Tá, dá uma pausa por 5 minutos. Suspender a sessão por 5 minutos.